por que a gente está nesse clima mais ameno e por que esses arroubos do presidente da República, como todos os outros também, estão sendo direcionados para esses temas específicos. Explico. Tem uma coisa muito importante chegando aí, e ela chama eleição municipal. Olá pessoal, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu ia começar o vídeo dizendo que a gente está vivendo um momento mais ameno da política brasileira, mas considerando que a gente teve a questão da vacina da China na semana passada, que a gente teve essa polêmica envolvendo o SUS nessa semana, vocês provavelmente me responderiam: Gabriela, tá doida, mais ameno? Então, mas tudo depende com a nossa referência, né? Vamos pensar o que a gente já passou nesse governo Jair Bolsonaro. Diante do tanto de absurdo que a gente assistiu, a gente tá numa fase mais amena. E se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que as polêmicas que têm surgido nos últimos tempos, elas seguem uma linha que interessa ao Jair Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês um pouquinho por quê. Semana passada a gente falou de China, vacina, ditadura chinesa. Essa semana alguém foi lá reclamar do preço do arroz, o Bolsonaro gritou vai para Venezuela. Lembraram do período eleitoral? Que era, se você não votar no Bolsonaro, isso aqui com certeza vai virar Venezuela? Vai para Cuba. Lembram disso? Então, por que a gente está nesse clima mais ameno e por que esses arroubos do presidente da República, como todos os outros também, estão sendo direcionados para esses temas específicos? Explico. Tem uma coisa muito importante chegando aí, e ela chama eleição municipal. Eleição é basicamente o tempo de só fingir que trabalha para dedicar, despender mais energia no trabalho de se perpetuar no poder. O Bolsonaro, assim como outros parlamentares, estão muito engajados nas campanhas dos seus aliados políticos para as câmaras de vereadores e para as prefeituras dos municípios. Então, o governar em si ele fica deixado um pouquinho de lado, porque por enquanto eles estão dedicados a esses projetos. E se vocês pensarem bem, não é que a gente não tem assunto para discutir no parlamento, por exemplo. Tem muito. A gente teve recentemente a notícia do envio, recentemente, faz um tempinho já, da reforma administrativa. Lembra que a gente discutiu num vídeo aqui no canal sobre se de fato era necessária a estabilidade do servidor público, para que ela servia? A gente teve também o envio de uma proposta de reforma tributária, que, enfim, ambos os projetos vieram deixando um pouquinho a desejar. Mas para vocês lembrarem da reforma tributária, é só lembrar da discussão que a gente teve sobre a tributação do livro. Lembram disso? Pois é. Se vocês pensarem bem, o governo que começa com aquela história de que a gente precisa aprovar as reformas de base, fica durante algum tempo discutindo reforma da Previdência, embora o Jair Bolsonaro pessoalmente não tenha se engajado muito na reforma da Previdência, porque ele também estava preocupado em proteger o seu eleitorado, parte dele, principalmente os militares, mas enfim, teve a discussão da reforma da Previdência, passou a reforma da Previdência, o governo ficava prometendo que ia mandar os textos das reformas administrativa e tributária, demorou um tempão, mandou só em 2020, no meio dessa história da pandemia e sabendo que nesse ano a gente ia ter eleições municipais. Então, embora possa parecer uma coincidência que tudo isso tenha chegado lá e a discussão tenha ficado estacionada, não é coincidência não. O pessoal sabe como as coisas andam, sabe qual é o desenrolar do calendário político e eleitoral. E o pessoal conta com isso. Aí vocês vão falar pra mim assim: Gabriela, mas tudo bem, passada a eleição municipal, a gente vai correr para discutir essas questões que são tão importantes e que foram um ponto fundamental da campanha do Jair Bolsonaro. Então, mas aí em fevereiro a gente tem a questão da presidência das casas, né, do Senado e da Câmara. O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre trabalhando para poder ficar na presidência, embora pela regra eles não pudessem mais, mas enfim, tem que sair. Agora, se vão sair mesmo, a gente vai ter que esperar para ver, né, porque Brasil. E já que tá tudo parado, porque o pessoal tá dedicando atenção para a eleição municipal, o Bolsonaro também tá fazendo esse mesmo movimento. Aí talvez vocês me digam: Gabriela, mas como assim fazendo esse movimento? Ele não tem nenhum candidato na eleição municipal, porque ele tentou organizar o Aliança pelo Brasil, mas não deu tempo, então ele não vai participar das eleições municipais. Talvez não diretamente com o partido dele,
Mas vai participar sim, porque tem um monte de gente trazendo a imagem do Jair Bolsonaro para tentar fortalecer a própria candidatura e o presidente Jair Bolsonaro já declarou apoio para alguns candidatos. E considerando que para ele também interessa eleger um pessoal alinhado à política que ele faz, não só porque ele vai ter aliados nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, mas também porque ele mantém o sinal de que a força política dele ainda continua em pleno vigor, é justamente por isso, por ele querer eleger essas pessoas, quem ele apoia, que ele está adotando um discurso assim que renova os hits do bolsonarismo. Ditadura chinesa, Venezuela, esquerdistas, ideologia de gênero, MST, você vai votar no cara que deixou você trancado em casa todo esse tempo? Então, embora ele não tenha uma aliança para poder dizer que esses são os candidatos do partido dele, ele está desenvolvendo sim esse discurso de campanha eleitoral. E é um discurso que ele precisa desenvolver, eu já falei para vocês, para continuar mostrando a força, principalmente nesse momento. A gente acabou de fazer um vídeo aqui no canal falando sobre essas brigas internas dentro da direita brasileira e falando também, eu falei um pouco aqui e um pouco lá no Instagram, sobre esse fortalecimento das esquerdas, e aqui esquerda considerando um campo mais amplo. A gente fala da possibilidade do Biden ganhar nos Estados Unidos, claro, a gente vai precisar a coisa acontecer, né? Esperar a coisa acontecer, porque afinal a gente achava também que a Hillary ganharia as eleições do Donald Trump, mas a gente teve concretamente o plebiscito para a nova constituinte no Chile, abandonando o modelo de constituição que ainda trazia uma herança da época do Pinochet, da ditadura do Pinochet. A gente teve a recente vitória do Arce na Bolívia, depois de toda aquela zona que aconteceu na Bolívia, o Evo Morales sendo obrigado a renunciar pela pressão dos militares, depois ele ter tentado ali no tribunal concorrer ao 4º mandato, tentado não, eles organizam a eleição, mas depois a OEA faz um controle, diz que teria havido indício de fraude, tem um estudo do MIT falando que não foi bem assim, enfim, uma zona, mas aí o Arce, que é um candidato do partido do Evo Morales, ganha, a gente já teve a vitória do Fernandes na Argentina, enfim, a gente tem aí o pessoal se articulando contra essa ascensão das direitas pelo mundo. Então, para o Jair Bolsonaro, não seria muito interessante se o pessoal que faz oposição ao governo dele ganhasse muito nas eleições municipais. Muitos cargos, eu quero dizer. Então, imagina só se o resultado das eleições municipais mostrar que o bolsonarismo, ao contrário de 2018, perdeu força. Então vamos pensar o seguinte, quando o Bolsonaro fala da vacina chinesa na semana passada, ele tem duas coisas muito mais importantes que a politização da vacina em si, do que a questão da vacina. Ele tem a oposição ao João Dória, que por sua vez tem um nome muito vinculado ao Bruno Covas, que está na frente agora na candidatura para a Prefeitura de São Paulo, com uma queda do Celso Russomano, que é o candidato do Jair Bolsonaro, e com a ascensão também da candidatura do Guilherme Boulos. Paralelamente, naquela época que o Bolsonaro cria essa polarização com o governador de São Paulo, João Dória, ele também esconde algo que pegou muito mal para ele, que foi a indicação do Cássio Nunes para o STF. Enquanto o bolsonarismo estava em polvorosa com essa questão da ditadura chinesa, o Cássio Nunes foi sabatinado no STF e ninguém nem notou. Passou. Pessoal que tinha, teve um pessoal alinhado ao bolsonarismo que fez até falas entusiasmadas criticando o presidente Jair Bolsonaro pela indicação do Cássio Nunes para o STF. Eu cheguei a publicar um artigo na Folha dizendo, não se animem, isso é estratégia, porque vocês esperem mais um tempinho que esse pessoal de novo vai continuar a aplaudir o presidente Jair Bolsonaro e vai dizer, não, olha só, eu estou aplaudindo porque ele realmente é a melhor opção, porque afinal, quando ele indicou o Cássio Nunes, eu falei, eu critiquei, eu sou uma alma autônoma, não sou alinhado automaticamente ao presidente Jair Bolsonaro. Pois é, o Cássio Nunes estava lá no Senado porque o presidente indica o nome, mas quem aprova é o Senado. Depois o presidente só nomeia. Tudo bem que na prática brasileira o Senado costuma aprovar todo mundo que é indicado pelo presidente da República. Mas se o pessoal tivesse tão indignado, poderia ter feito mais pressão, né? Em vez de esquecer que o Cássio Nunes estava sendo sabatinado porque ficou nas redes sociais criticando a China. Aliás, tivesse feito bastante pressão, talvez o presidente Jair Bolsonaro tivesse voltado atrás. Voltou atrás na questão do SUS. Não foi? Toda hora vai e volta, fica olhando o que pega bem no Twitter para decidir como fazer política. Então, a gente falou de São Paulo, mas se a gente pensar no Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, que está concorrendo à reeleição e é alinhado ao Bolsonaro, é sobrinho do Bispo Edir Macedo, que comanda a Igreja Universal
e a TV Record, que também tem uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, corre o risco de sequer ir para o segundo turno. O Pilão aqui relembrou, né, que ao que parece o Edir Macedo também tem uma relação comigo, tem esse boato aí na internet. Toda vez que eu menciono aqui, eu faço questão de ressaltar que eu estou esperando só os meus honorários, né, que eu não recebi. Tem muita gente, segundo a internet, que me financia, eu só não estou recebendo dinheiro do financiamento, então fica aqui de novo essa observação? Essa observação. Aliás, o Marcelo Crivella, muito criticado na gestão do Rio de Janeiro, principalmente na gestão da saúde. Ele recebeu tantas críticas, ele precisava tanto refutar aquilo que estava sendo dito sobre a saúde no Rio de Janeiro, que ele chegou a contratar pessoas para ficarem ali na porta dos hospitais fazendo propaganda do governo dele, dizendo que ele era maravilhoso, que a imprensa estava toda comprada, que o Marcelo Crivella, na verdade, era um grande patrono da saúde no Rio de Janeiro. Ficou conhecido como os guardiões do Crivella, no caso. E a gente sabe que o Bolsonaro precisa dessa reafirmação da sua própria força, para continuar numa situação confortável até 2022 e, 2, para concorrer à reeleição em 2022. E por que eu digo isso? Porque a grande surpresa de 2018 não foi tanto, embora tenha sido uma grande surpresa, mas a eleição do Bolsonaro para a presidência da República. A grande surpresa foi o quanto de gente que o Bolsonaro elegeu na conta do bolsonarismo. O PSL foi o partido mais votado para a Câmara dos Deputados, com 11,3% dos votos contra 0,9% dos votos em 2014. Então, vejam só, o pessoal que chegava perto do Jair Bolsonaro, que queria beber dessa água do bolsonarismo, não fazia isso só por convicção, fazia isso porque sabe que o Bolsonaro teve força para eleger muita gente. Elegeu o Eduardo Bolsonaro com uma votação muito expressiva, elegeu a Joyce Hasselmann, que já rompeu com o bolsonarismo, mas com uma votação muito expressiva, e muitos parlamentares nessa mesma conta. O Bolsonaro tem, enfim, a família na política, muita gente usa o sobrenome. Então, o que o pessoal quer é essa força política que o bolsonarismo tem. E por que eu falo que ele precisa manter essa força para continuar governando com tranquilidade e, mais que isso, para se apresentar como uma candidatura viável para 2022? Mas aqui acho que principalmente é governar com tranquilidade, porque a gente viu que com todos os problemas que o Bolsonaro teve lá no STF, o tom dele baixou bem, né? Ele estava gritando acabou porra, de repente ele ficou bem mansinho em relação ao STF, estava gritando toda hora que o Congresso era, enfim, como que era? Um bando de chantagistas, obrigado General Heleno, mas enfim, criticando o Congresso toda hora, e agora tá lá melhor amigo do Centrão. Mas o Bolsonaro, que se apresentou como um político anti-establishment, mas estava lá na Câmara dos Deputados sem fazer nada há 28 anos, ele sabe muito bem como as coisas funcionam e muito bem como se comporta o Centrão. Ou bem o Bolsonaro continua com força, ou o Centrão vai falar um beijo, passar bem. E a gente sabe que o Bolsonaro se alinhou ao Centrão para segurar a onda de um processo de impeachment, porque, enfim, motivo tem de monte, né? Porque, né, se a gente pensar ali na Lei 1.189, que prevê os crimes de responsabilidade, prestar atenção no fato de que nela está escrito ali, como hipótese de crime de responsabilidade, se comportar de maneira incompatível com a honra e com o decoro do cargo, bom, tem inclusive um outro vídeo aqui sobre exatamente isso, essa hipótese do impeachment. Então o que acontece? O Bolsonaro aparece lá e fala pro pessoal: oi pessoal do Centrão, tudo bem? Então, não só me elegi em 2018, né, de uma maneira, enfim, muito surpreendente, sem tempo na TV, com uma campanha feita essencialmente nas redes sociais, tendo sido durante muitos anos um deputado do baixo clero, mas me elegi e elegi um pessoal ali na minha conta, então tenho muito poder. Posso usar esse poder, toda a minha popularidade, para ajudá-los nos projetos de vocês. Aí, se nessas eleições municipais a força do bolsonarismo se mostra menor do que a gente está imaginando, fica ruim, né? Então, o que eu quero é que vocês comecem a olhar para a política pensando um pouco mais sobre esses movimentos, porque, enfim, com a quantidade de informação que a gente recebe, a gente corre o risco de ser pautado. Então, aparece uma notícia muito significativa sobre um assunto importante e a gente se movimenta sobre aquela notícia, no dia seguinte passou
e essas coisas vão acontecendo, uma vai sucedendo a outra e a gente deixa de entender o movimento mais amplo. Então, quando o governo mandou para o Congresso a reforma administrativa, uau, falamos muito sobre esse assunto. A mesma coisa aconteceu com a reforma tributária, mas de repente o assunto some da pauta e a gente não nota muito que ele sumiu, embora seja um assunto muito relevante, seja um assunto muito importante e tenha sido uma proposta do Jair Bolsonaro ainda durante a campanha. Então, o que eu quero mostrar para vocês é: considerem o que está acontecendo. Está acontecendo eleição municipal? O que interessa para o Bolsonaro nesse cenário de eleições municipais? Se o Biden ganha nos Estados Unidos e muita gente que faz oposição ao Jair Bolsonaro ganha nas eleições municipais, como fica a representação da força do bolsonarismo? E aí como fica essa aliança com o Centrão? Então começar a pensar nessas coisas de uma maneira um pouco diferente para a gente não ser tão pautado pelo que eles querem, mas para a gente conseguir entender, inclusive, essa estratégia deles para lidar com a reação do público. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo!